Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas. Hoje falaremos sobre o capítulo 11 e 12. No capítulo 11, a gente vai falar sobre os segredos desvendados, o problema da lembrança traumática. E no capítulo 12, o sustentável peso da lembrança. Greta já tá aqui. Na nossa live. Bom dia! Amiga. Como vai, amiga? Tudo bem, Tudo amiga? bem? Vamos lá, né? Para Vamos lá. mais uma live. Não vamos E entrar muito em aí? detalhes dos casos, porque o caso do. Tem alguns casos, gente, no livro, É pesado pra caramba. muito detalhe, sabe? Assim, muito detalhe. E é Esse aqui difícil de é. engolir, né? Quando a gente Nossa, fala deu de até pedofilia conversa ainda. aqui. Oi? Aqui em casa gerou até conversa. Sim. Do É, aqui absurdo. também. Sabe uma coisa que eu tô ficando bem assim impressionada com esse livro? É que as histórias, assim, como a gente não conhece as histórias, né? Das É. pessoas, porque, nossa, é tão assim mais comum do que a gente imagina esse negócio de assédio, né? De pedofilia, de tudo. Nossa, Os é abusos são demais. muito mesmo. Vamos começar lendo a frase, vai. É Tá. estranho que todas as lembranças tenham essas duas propriedades. São sempre muito silenciosas, e isso é o mais impressionante. E mesmo que as coisas não tenham se passado desse jeito, na realidade, ainda assim elas têm essa propriedade. São aparições mudas que me falam por meio de olhares e gestos, sem palavras e silenciosas. E é precisamente esse silêncio que me perturba. Eric Maria Remarque, nada de novo no front. Esse filme é muito bom, né? Bom, gente, nesse capítulo 11, ele traz essa história de duas pessoas. Não vamos entrar muito em detalhe na história, porque realmente é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo, tá? Então, a primeira história que ele conta, na realidade, é de um garoto que ele não fala o nome, né? Ele coloca um outro nome, que é o Julian, que durante o namoro, ele já é adulto hoje, tudo, e no namoro ele começa a ter reações de raiva e colapsos epiléticos e tal, e descobre então, depois de uma notícia de um jornal, que um padre tinha sido pego e aí em julgamento, ele lembra que ele tinha uma história com esse padre de abuso quando ele era criança. O livro conta detalhes, porque quando ele vai mergulhar, né, assim, na terapia, no olhar com, com o médico mesmo, né? Com o autor do nosso livro, Von der Kolk, ele começa a entrar em detalhes, porque ele começa a ter esses lapsos, essas lembranças do trauma. Só que o que é interessante para a gente entender, que eu percebo, e aí tanto o capítulo 11 quanto o 12 ele vai falar um pouco sobre isso. Essas lembranças, ela não vêm com uma coisa muito certinha, são fragmentos de Que imagem. desbloqueiam, né? Então, assim, elas estão bloqueadas. E aí, e de repente, quando desbloqueia, aí vem toda uma costura, né? Mas nem sempre o paciente vai trazer essa costura, né, Dani? É. Pode ser que fique só nos fragmentos, né? Assim. Então, Flashes, ele fala, né, também, que de são trechos, flashes do momento. Uma coisa que é interessante é que, assim, eles lembram da cor da parede, do som, né? Alguma música, sim. objetos que Cheiro, tinham no local, porque é interessante que os lugares se repetem, né? Então, os assédios acontecem sempre num quarto X, num lugar X, então aquele ambiente ele é fragmentado na memória e ele vai
associando assim a cor de uma parede para onde ele ficava virado, um objeto que tinha ali, né? E ainda mais que os abusos dele começou aos 6 anos, né? 6 anos de idade. Então, 6 anos também não é uma idade que a nossa memória é assim realmente efetiva, né? E veio depois, né? Então você vê, ele viu uma notícia de jornal, guardou para ele, não se atentou. Aí no namoro veio, o corpo trouxe, né? É, o O corpo tinha corpo marca. trouxe, aí, né? O corpo veio e trouxe de imediato uma reação de agressividade, aí ele entrou em colapso, nervoso e tudo, e foi aonde a namorada buscou ajuda para ele, e ele topou buscar ajuda para entender essas reações. E aí depois foi vindo essas lembranças do trauma. E Uma ideia central desse capítulo aí é mostrar pra gente como que as sensações são gatilhos para a memória, né? Porque a nossa memória é muito sensorial, realmente. Então, isso, acho que uma ideia central aí é falar que o trauma, o gatilho para a memória do trauma, né? Para vir à tona ou a agressividade, essas coisas que são as reações corporais, né? Reações comportamentais da lembrança, vem muito por meio sensorial. Então, que nem a namorada dele coloca a mão na boca dele e fala uma frase que ele ouvia do padre. Aí né? foi absurdo assim, o gatilho. E ele reagiu como ele não reagia na infância, porque lá na infância ele não sabia Primeiro, como com 6 anos, reagir, nem né? e outra, é muito doido, porque normalmente quando a gente, as histórias que a gente vê, né? Quando ainda é criança, ainda mais vindo de uma pessoa que é da sua confiança, né? Um padre. O padre não vai fazer nada de errado. O pastor não vai fazer nada de errado. Uhum. Meu pai não vai fazer nada de errado. Meu tio, nossa, né? São pessoas que me amam, não vão fazer nada de errado. Então, vem a sensação de culpa depois, quando você tem consciência, e é esse processo. Tanto que ele fala aqui, né? Que eu acho muito bacana quando ele fala aqui, que na realidade, como o tema da culpa ela aparece muito no adulto que foi abusado, é mostrar para ele que ele era uma criança, ele não tem culpa de nada disso. Porque a culpa Isso. fica muito forte, né, neles, assim. Então, é importante a gente entender que a criança, ela não sabe que aquilo está errado, gente. Por isso É. que a gente tem que sempre orientar as crianças, e é muito. São E às vezes ela detalhes. sente culpa do incômodo. É, Porque o corpo, às vezes, ela tá sentindo que tem alguma coisa que não é legal naquela história, que ela não se sente mas ela não confortável. acha que é. Só que ela se sente culpada porque a pessoa deveria ser alguém que cuidasse, ou, né? E aí ela se Alguém sente da culpada de confiança sentir. dela. Então, é o que mais acontece, né? A gente vê, inclusive, gente, maio agora, né? Nós estamos no mês de maio, maio é consciência com relação à proteção da criança vítima de abuso sexual. É Ah, maio, maio nossa, laranja. Estamos no mês, né? nossa. E assim, essas lembranças vão vindo com fragmentos, aí depois, com o tempo, ele vai contando toda uma história, né? Assim. E aí ele fala, Tem, enquanto profissional, a importância de cuidar dessas sensações. Então, assim, como terapeuta, meu objetivo maior não é determinar exatamente o que aconteceu, ou seja, não precisa saber toda a história com o passado do trauma, mas ajudar a tolerar os sentimentos, as emoções, as reações, sem ter que ficar voltando o tempo inteiro naquela história, né? Que a culpa ela aparece e tudo mais aqui. Pode falar, é. Dani. Não, eu ia falar assim, quando ele fala lembrança normal versus a traumática, né? Ele tá colocando a questão da dissociação, né? Que como a pessoa não tem clareza da memória, ela tem dificuldade de associar o que é realmente, né, uma memória natural, normal e tal, ou uma memória do trauma, por exemplo, o que não é uma imaginação, o que é uma questão, né? Então tem essa dissociação, ele não consegue saber exatamente, ele sabe e não sabe o que Isso. aconteceu com ele, né? Alguma coisa tá dando o indício, porque é como se a gente não quisesse tomar consciência daquilo, né? Então a gente desassociar, né? Muda o jeito de sentir as coisas. E É, aí, o que traz de dica importante para os terapeutas é
os sinais de alerta, né? Então, o nível de alerta da pessoa com relação aos casos e as lembranças que elas estão contando para entender se são lembranças, se são fantasias, se é imaginação. Então, esse Isso. nível de alerta, ele é um fator muito fundamental para a gente entender um pouco mais esse paciente, poder ajudar ele. A outra história, peraí, deixa eu ver. Ah, e aí ele fala um pouco das histerias, né? Nesse capítulo Ah, é, ele fala um também. pouco das coisas do Freud, né? Sabe o que que é bacana pra gente, né, Dani, assim, psicóloga? É interessante a gente ver todo o estudo, porque ele traz um pouco dessas teorias que foram, né, os estudos, e aí naquela época Freud e, e outros tentando desvendar maneiras de atuar e ajudar. Então é muito interessante a gente estudar um pouco, lembrar um pouco, né, assim, disso. Sim, Porque o que ele traz aqui, nessa parte da revelação do segredo do trauma, é que a histeria foi uma das coisas mais estudada na época, né? Assim, então, aí eles fizeram, né? O Charcot, o Freud, fizeram todo um estudo olhando um pouco para esses comportamentos histéricos vinculados com os abusos, né? Então, é legal lembrar um pouco dessas sim. histórias. E pensando, né, na livre associação, na forma como Freud trabalhava com a terapia, Terapia. aí faz muito sentido muita coisa que ele fala aqui da questão do narrar os fatos, né, de verbalizar, Sim, né, de relatar, né, o que a memória dele traz, mesmo que não seja exatamente aquilo. Porque aquilo memória, tudo. gente, é uma coisa assim, Sim, é muito difícil mesmo, assim, isso aí é científico, né? É muito difícil realmente a gente ter certeza absoluta do que é fato e do que a gente transformou, imaginou, como que interpretou, né? é. Porque é muito difícil. Tanto é que quando a gente vai contar pela segunda vez a mesma história, né? Ah, você viu um acidente de trânsito, aí você tenta colocar, né, o resgatar o acidente. A segunda vez que você vai contar para alguém já está Já diferente conta da do outro primeira, jeito. É, né? Porque realmente a memória ela é transformada, né? Então, imagina traumática, é o como que é difícil de saber o que realmente aconteceu do que não aconteceu, né? Tem uma série que saiu agora na Netflix, eu com as minhas séries, né? Que chama O Homem em Chamas. E se trata de um transtorno de estresse pós-traumático. Ele era do Exército nos Estados Unidos. E é interessante porque a série acontece no Rio de Janeiro. E tem a atriz, a Alice Braga, e outros atores aqui do Brasil. Então é interessante porque é na favela. E é bem assim, é legal que você vai identificando algumas coisas do Brasil. Mas a série, o que eu quero trazer da série é assim, é que a vida dele muda, porque toda a turma, todos os amigos dele morrem numa operação que ele era o líder. E um dos chefes dele chama ele para fazer um trabalho, que agora ele tem uma agência de segurança e ele cuida da segurança do presidente atual do Brasil. E aí ele vem para o Brasil, esse cara, para ajudar esse amigo. Só que ele tem toda uma questão traumática que ele não quer se relacionar com as pessoas, ele quer trabalhar individualmente. Tudo que a gente vê aqui no livro, muito. Mas o são os mais interessante, comportamentos. sem dar muito spoiler, é que ele tem que lidar com uma adolescente que perde a família. Então ele tem que lidar com isso. Ele, Nossa. como ele se recupera do trauma por meio do trauma dela, gente, é muito interessante. Tudo que ele tem que lidar ali com todo o auê que está acontecendo, porque daí entra uma série de ação, então é tudo aquilo que perseguição, todas aquelas coisas e estoura bomba para todo lado, mas assim, ele ter que lidar com o estresse pós-traumático da adolescente que ele tá cuidando. Dele através dela. Gente, ele tem que lidar com o estresse dele Dele para através da. ajudar ela. É incrível, assim, o olhar que a gente tem por estar lendo esse livro, né? Vendo.
E o quanto que ele faz um exercício com ela, porque ela vê ela vira testemunha do que aconteceu com a família dela, que ela é a única sobrevivente. E ela precisa contar para ele o que aconteceu para ele entender e ajudar a desvendar o crime. E ele faz um exercício com ela, Greta, que é incrível. Ele Ai, que difícil. coloca, ele pede, ele tampa a visão dela e pede para ela contar as coisas, mas ele faz assim, tipo, ele vai conversando com ela de um jeito que não haja intervenção do momento atual, para ela voltar lá naquele dia, naquele momento e não perder a memória e não misturar a memória. Você vê que incrível, isso é uma técnica lá que ele aprendeu no exército para Sim. conseguir descobrir as coisas. E ela consegue se lembrar até do rosto da pessoa. Então, é uma coisa muito incrível. Até quando, depois que aconteceu isso, eu fui pesquisar se existe mesmo, se Uma tem forma de sentido, ver. e tem mesmo para a Tem, memória. Então, você tem. não pode. Ele fala que não pode ter contaminação da memória, que a gente acaba tendo ao longo da vida. Que você vai Então, como era uma ressignificando coisa. do jeito que você consegue, né? E aí isso vai mudando. Ele não deixou ninguém entrevistar ela, porque ele queria usar essa técnica para que realmente ele ativasse a memória o mais fiel possível. E a partir daquele momento, tudo que ela ouvisse, falasse, ia contaminar a memória. E aí ela Hum, conseguiu resgatar. Foi bem interessante o processo. legal. É bom Né? assistir as coisas que têm relação com. Mas tem tudo mesmo, porque, inclusive assim, cada um. Gente, é muito interessante entender que nem sempre a reação, a maneira que você vive o trauma é igual ao de outras pessoas. Isso que é importante É. falar, né? Então, às vezes, uma pessoa tem algumas reações realmente assim, corporais, comportamentais, de impulsividade, de agressividade, e outras o oposto. Então, depende muito de como cada perfil e isso tudo são os sintomas de alerta, mas são importantes de entender. Nessa parte, ainda nesse capítulo 11, no 11, uma das coisas que ele fala, por exemplo, é o caso da amnésia, dissociação e reencenação, da garota que vê a mãe morta, só que ela dissocia total, ela fica um tempo sem conectar que a mãe morreu, né? Que é o Aquela caso da imagem Irene. não. É, Ela não cria uma ela memória não efetiva cria essa daquela. memória disso. Então, depois de algum tempo ele fazendo a hipnose, né, conseguiu trabalhar com ela e aí a coisa foi chegando, foi vindo, aí depois veio tudo, assim. Porque ela, assim como o rapaz, o Julia, ele olhava, por exemplo, a relação do namoro veio à tona, todas as lembranças. No caso da Irene, por exemplo, o que veio à tona é que ela olhava para a cama onde a mãe estava morta, ela ficava paralisada, totalmente atônica, né? Em choque. Só que não tinha consciência, porque ela não tinha os registros da memória tão certinhos como depois, com a hipnose, veio e chegou Nossa. para ela, né? Então, assim, é muito interessante como cada um tem seus É. sintomas, um jeito de lidar, né? Uma coisa que, sim, uma coisa que eu anotei aqui, que é uma dificuldade, é que assim, a pessoa, ela tenta reviver. Quando ela vai buscar na memória, ela meio que revive o trauma. E Uhum. esse é um problema, porque quando você revive o trauma, você insere novas emoções, você. Então, é isso que acontece com a contaminação da memória. Que às vezes a gente contamina a memória com novas informações, né? Novas informações, E isso. então os flashbacks, eles nem sempre são a realidade daquele momento, né? Então, Pode ser produzido pela sua mente. tem o sensorial, tal. Sim. E aí entra essa questão, né? Tem uma coisa que acontece na série, que a menina, a adolescente, está no carro
com Alice Braga e eles estão fugindo, né, dos assassinos. E ela pega e fala, Alice Braga fala para ela assim, que música você quer ouvir? E ela fala, não quero ouvir música nenhuma que eu gosto, porque eu não quero associar as músicas que eu gosto a esse Ai, momento ruim. Aí ela fala, então tá bom, então vamos escutar uma que você não gosta. Mas é muito interessante isso, interessante porque essa pegada. Sim, olha, se a gente, né, tivesse muito essa legal. sacada, Sim, porque a gente perde, a gente deixa de comer comidas que a gente gosta, deixa de ir em lugares que a gente gosta, porque lembra por, alguma coisa e ela foi muito inteligente, né, essa adolescente, quando ela inteligente. muito. Aí uma outra coisa que eu anotei aqui, né, a questão que a memória traumática ela é diferente da narrada, Isso, né? Que o que a gente fala adaptativa. já tem, né, essa contaminação, já tem essa interpretação, né? Então, às vezes, a hora que a gente está narrando, a gente já está trabalhando Já. a memória traumática, né? A gente Sim. pode estar piorando as coisas, mas pode estar melhorando as coisas, né? Eu coloquei assim, que a memória comum, ela é, ela é flexível, ela é Adaptativa. adaptativa, isso, né? Já a traumática, ela é uma memória intensa, ela é uma memória rígida, né? Isso. E não é madura, vamos pensar assim, não é trabalhada, não é uma memória lidada, né? Então, por isso que quando a gente acessa a memória traumática, a gente tem que fazer todo esse processo de entendimento, né? Da própria culpa que aquela memória traz. Então, uma reflexão que eu fiz, eu não lembro de onde eu tirei exatamente, da parte da origem da cura pela Pela palavra. palavra. Sim. Porque aí nessa parte ele fala bastante do o que a gente entende com toda a história da psicanálise, de Freud e tudo mais, que eles falam muito sobre a cura pela palavra. Mas, olha que legal quando a gente estuda, né? Lá atrás, nos primórdios de Freud mesmo, essas lembranças traumáticas, eles tinham essa questão de falar cura, fala cura, fala cura. É, Mas hoje a gente percebe que ela é um processo de cura, né? O que ele traz aqui nesse capítulo é exatamente isso. A gente descobre que cada sintoma isolado, ele tem uma história, que às vezes desaparece no meio do todo. Então, falar cura ajuda no processo de cura. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Porque porque ele até traz eu até aqui coloquei aqui, ó, apenas sintomas que ficam. falar, não, apenas falar não resolve. Exatamente, é isso que ele traz aqui. Que por muito tempo achava-se que era só através da fala cura, fala cura, fala cura. E na realidade, hoje, a gente percebe que não é apenas o falar que cura. Né? O que ele traz exatamente é isso. Se não houver uma reação ao evento traumático, só falar não vai adiantar. O afeto vai permanecer preso àquela memória porque está no corpo, porque está na história, porque está tudo ali. Então, é muito interessante quando que nem eu atendo, como o meu olhar também tem essa questão do corpo, né? O paciente às vezes ele fala assim para mim: "Ah, já fiz terapia, já falei muita coisa, já processei, mas eu ainda tem coisas que me volta esse trauma, isso tudo". Aí eu vou pro corpo. Quando eu vou pro corpo, então me fala onde é que tá isso no seu corpo. Aí ele começa a sentir, aí vem lembrança, vem flashes, aí a gente vai trabalhando e soltando isso no corpo também, olhando de um outro jeito, Que né? eu acho que vem um pouco mais no capítulo 12, vem aprofundar isso aí no No capítulo próximo, 12, né? exatamente, né? Porque Então, aqui muito a legal última parte que fala lembrança traumática em julgamento, né, que é o finzinho aqui, ele vem trazer exatamente esse momento em que a gente isso. sai da fala Sim. para, né, a questão da Concreta da situação que vai é, acontecendo ali, né? Porque aí tá tudo em julgamento, as coisas vão vir, ou seja, aquilo que estava reprimido vai vir à tona,
Dá nome para o Dá nome pro sentimento. sentimento e tudo, exato. Aí o último capítulo de hoje é o insustentável peso da lembrança. Deixa eu Nossos ler aqui, ó. corpos, então É. vai. Nossos corpos são textos que conduzem às memórias. Portanto, lembrar é nada menos que reencarnar, né? Demais. Kate Cannon. Isso. Aqui, gente, nesse capítulo, cara, ele faz meio que ele traz um pouco uma história pra gente que eu achei muito bacana da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e a maneira que vem tentando mudar É meio que como um que olha mecanismo de o defesa. trauma. É uma Como que olha o negação, né? trauma. Um Mas mecanismo de ele defesa. nega gente, que raiva. Eu fiquei com uma raiva, porque, poxa, tem todo um É histórico igual, e amiga, ainda é nega. igual o povo querer fingir que não houve escravidão aqui no país. Mas, gente, sabe, tá trazendo, eu arrepia, É meio isso. trazendo todo um estudo falando que existe e que tem tal. Aí, médicos, política, vai e nega que tem um trauma que esses soldados da Primeira Guerra e desvalidam até a própria vida deles. Aí, quando ele vai para a Segunda Guerra, continua a mesma coisa. Achei que ia melhorar. Não, melhorou. Continua negando, continua desvalidando É porque tudo. é reconhecer que o processo é falho, né? É porque, como que eu vou falar? Gente, absurdo. A guerra, ela sempre foi. Sempre existiu um reconhecimento da guerra como um formato necessário para a civilização. Só Sim, que ela é o oposto disso, é um né? descaso. Não tem como uma guerra ser uma coisa inteligente, né? É a desculpa que as pessoas têm que defender alguma coisa, né? Sim, Então, é infantil, é egoísta, sim, né? Várias coisas, mas é como que se eu tenho que salvar meu país, se eu tenho que defender meu território, né? Porque sempre foi por questões territoriais, né? A gente sabe, e religiosas e tudo mais, mas assim, por isso que eu tenho que negar essa parte da história, porque se eu assumir que essas escolhas políticas e institucionais levaram tanta pessoa a essa desgraça e nunca é quem está no todo. comando, porque quem está no comando dificilmente vai para a Nem vai no guerra, front, né? né? Não vai pro front. Então, negar isso é parte da crença e da ideia de que é um mal necessário, né? Sim, Então, tem muito isso. E aí vem com cuidados paliativos, né? Que eu falo, que é o band-aidão, sim. né? Aí a gente faz grupo de apoio, que não apoia porcaria nenhuma. Nossa, você sabe que eu sempre fiquei. Tem uma coisa que sempre mexeu muito comigo, que é aquelas medalhas de honra ao mérito que, gente, eu sinceramente, que Oi, tá eu tudo bem. sempre fiquei pensando assim, que se alguém um dia chegasse na minha casa com uma medalha, né, no lugar do meu filho, do meu marido, sei lá o que eu ia mandar, Nossa Senhora. eu ia mandar a medalha a merda. Porque, Nossa, gente do céu, né? absurdo, né? Mas E existe falar que a pessoa isso. vai para a guerra porque ela quer, que conversinha, né? Uhum. Não tinha nem que existir, né? Exatamente. E aí o que ele traz aqui nesse último capítulo é exatamente enquanto a política, a medicina dava as costas para os veteranos, para todos esses sintomas e esses comportamentos dos horrores da guerra e tudo mais, isso foi registrado pela literatura e foi registrado então os estudos iam acontecendo, a arte, a cultura, tá tentando trazendo na realidade tudo isso, mesmo que eles continuassem negando o tempo todo, né? Então, assim, e assim, o que ele traz aqui, que é muito importante a gente ter que, assim, ele fala assim, né? Negar as consequências do trauma pode esgarçar seriamente o tecido social, né? Assim, os corpos guardam sensações de estômago revirado, coração disparado, pânico, tudo isso é muito claro nos sintomas de todos eles. Isso. Aí eu fico pensando, como a gente nega isso, gente? Quase que uma Juro, obrigação, né? Senão não tem. absurdo negar.
É absurdo do absurdo negar. E continuar colocando pessoas lá. E Não, por continuar, motivos ridículos, né? Eu fico sabe, impressionada. continuar tendo essas guerras, assim, esquecendo total do ser humano de fato, das emoções, dos sentimentos, de família, de vida, de tudo, porque Não, e escolher quem vive, quem morre, né? não, Quem. E território, cara, território. Ai, meu Deus, ou religião. É umas coisas assim que não entram na minha tudo, cabeça. religião, tudo, né, Não assim. entra na minha cabeça. Então ele traz um pouco isso ainda não levando a sério, sabe? Então, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, em não levando a sério todos os sintomas e tudo isso que vinha acontecendo, né? Assim, e outra coisa importante, além de não levar a sério, Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles deixaram as famílias dos soldados a ver navios, tá? Porque não tinham cuidado, não tinham nada, não tinham direito de ter uma boa moradia, acesso à saúde, nem nada. Só depois da Segunda Guerra é que olharam um pouquinho para isso e cuidaram Mas de porque algumas o estrago foi coisas imenso, do estrago. né? Porque a gente precisava desses sobreviventes para o mundo Para do comprar a história. trabalho, né? E pensar que foi aí que começaram a ver, dar chance para a mulher no mundo do trabalho, gente, melhorar, né? Porque não tinha que ser mulher para trabalhar. Então tem várias coisas assim, né? Muita Mas uma coisa coisa que eu demais. até destaquei aqui, né, é que com os estudos, né, do Bessel, ele foi entendendo que tinha, ele ainda coloca mais ou menos assim, né, memórias reprimidas e controvérsias, né, Uhum. que, que tem a questão das falsas memórias, né, de que a gente já falou, Sim, né, e acaba tendo esse debate das falsas memórias, né, o que realmente é, mas que no trabalho, né, de entendimento desses traumas, da compreensão dessa memória, que ele foi entendendo que tinha pessoas que conseguiam resgatar, recordar relativamente até com mais precisão. organizado. Então dependia né, da maneira como acessava isso. Então é como um quebra-cabeça, Sim. né? Então, por isso que é um trabalho demorado e as pessoas não querem acessar, né? Um trabalho demorado, um trabalho delicado, cuidadoso, Né? porque não Porque se ele comunica fala, muito a sério. memória é reprimida, existe Sim. controvérsias, é desorganizada, né? Então a pessoa às vezes ela não consegue entender onde começou, onde Ainda que, não tem ainda né? uma Não tem uma fio linha de do começo e tempo, fim. né? E por isso que o corpo é que acaba trazendo isso à tona, porque o corpo ele reage, Isso. né, ao toque, ao que está ouvindo, à temperatura, a cores. Então, esses insights que você acaba tendo desses flashbacks, essas coisas, vem porque a tua memória não está ali, você não está acessando essa memória, mas o teu sensorial, sim. Tem o seu corpo, ele sente. O seu E é corpo aí traz que isso, você né? vai, isso, aí que você vai trazendo, né? Constatando E melhor tudo isso para aí poder você contar a começa história. a dar essa linearidade para as coisas, né? Então é uma construção, quebra-cabeça mesmo, gente. Sim, sim. Que às vezes você tem que se recordar de várias coisas para conseguir construir, E é muito. né? Essa Ele linha do tempo aí, tem uma entender todos. eu achei muito, muito forte os relatos do Ouvindo Sobreviventes, né? Na página 233. Gente, os relatos são tão Ai, tocantes, nossa. sabe? Tocantes mesmo. Olha esse aqui. O eu que estava no campo não sou eu. Não é a pessoa que está aqui diante de você. Não, é incompreensível demais. E tudo o que aconteceu a esse outro eu, a pessoa que esteve na guerra, não diz mais respeito ao eu de agora, a mim. Não tem nada a ver comigo. Tão diferentes são a memória profunda e a memória comum.
sem essa separação eu não teria sido capaz de voltar à vida. É no campo de concentração, né? Campo de concentração. Então, assim, a hora que você vai lendo, eu lia, eu sentia, eu falava, gente, é muito essa coisa muito forte mesmo, assim, falar, como assim? Sabe? A gente tem toda uma história, tem tanta gente, tantos estudos, histórias, literatura que fala, e muita gente ainda acredita que não tem nada a ver, né? Não, não. Ah, Mas será que olha não que interessante, acredita? Será que olha que não acredita? interessante. A última parte de hoje fala da história da Nancy. Eu achei muito É, bacana a história da Nancy, porque não é uma história de guerra, é. né? Mas é uma história onde ela estava numa cirurgia, ela acordou antes, anestesia não, né? A anestesia, ela não durou por pouco tempo, então ela acordou, então ela começou a sentir algumas coisas durante o processo cirúrgico que ela estava fazendo. E isso trouxe, gente, para ela muita coisa ruim, muita coisa ruim, né? E eu fico pensando assim, sabe que eu tenho pacientes que falam muito isso, anestesia para mim não pega. Nossa, quantas pessoas falam isso para mim, Dani? É, Eu mas tenho até a uma anestesia, anestesia nunca pegou em mim. Eu tomei 2 doses na minha primeira gravidez. né? Na E aí primeira cesárea. ouvindo o que as pessoas estão falando, né? Às vezes rindo, às vezes não sei o quê, e você não consegue se movimentar porque tá meio anestésico. Então seu corpo tá, ó, o corpo guardando uma memória de paralisação de alguma parte que a sua mente tá acordada, você tentando mexer e não consegue. Eu já tive relatos de pessoas de parto sobre isso também, né? Assim, de Do que desespero, tava né? ali no desespero, não conseguia e tava acordada, mas ao mesmo tempo não consegue falar porque tá anestesiada, né? Só que as sensações do corpo vai guardando. Então ela conta assim, né, aqui, que ela vai lembrando dessa consciência anestésica, né? E ela é enfermeira também, né? Então, Hum, assim, as reações que ela foi tendo, e às vezes, assim, no começo ela não tinha uma noção de fato do que estava acontecendo, porque ela só estava estranha. Ela começou a ficar esquisita, estranha no dia a dia dela, tal, até que depois ela foi conseguindo ter um pouco dessa história na cabeça, assim, né? E entender o que estava acontecendo, assim. Mas ela tinha uma mistura de esquisitez, de curiosidade, ao mesmo tempo de sair daquele lugar, de desespero, e né, essas sensações que ela vai trazendo um pouco aqui, né, nesses é. relatos dela, assim. E isso é uma coisa muito comum, muito É, comum. não, é. É igual a história do coma, né? Ninguém consegue, como induzido, ou o que quer que seja, ninguém consegue dizer exatamente se a pessoa tá ouvindo, sentindo, como é que é a situação ali, né? Então, se a gente não sabe, a melhor coisa que a gente tem a fazer é tratar da melhor forma possível aquela pessoa, né? Então, A gente não sabe a história que ela traz, tudo isso. E a história da Nancy foi uma coisa que eu achei muito interessante de trazer no livro, porque é diferente dos traumas como abuso, abuso infantil, pedofilia, guerra, a violência doméstica, como eu já trouxe também nos outros capítulos, alguma coisa assim. Mas, e aqui ela não fala que ela foi abusada também, ela não sentiu que foi um abuso, mas olha que interessante, porque podia ter sido, né? podia. Podia ter sido. Ela meio ali acordada, uma parte do corpo dormente, uma parte. Quantos relatos a gente tem de mulheres que vivem isso com médicos ginecologistas, por exemplo, É, podia, não, podia né? tranquilamente. No caso dela, não teve um abuso, gente. Ela conta só a história de que ela acordou, mas as sensações do corpo foram começar a ficar muito atordoada, E muito ela tem estranha. um gatilho que é quando ela vai fazer uma outra cirurgia, né? Ela precisa fazer essa outra cirurgia e. Isso, e aí isso tudo vai vindo à tona, começa a vir como se fosse sonhos, flashes, assim, né? Da memória, Ela até que ela faz. consegue Eu ter tô essa até aqui noção. com. Ela faz uma reunião, como ela era enfermeira, ela Tinha uma faz nova uma equipe reunião que ela com vai a fazer a equipe cirurgia. para É. contar o que aconteceu, né? Sim, sim, sim. Então, assim, é muito interessante. E o que o que ele finaliza aqui, na verdade, ela até fala, né, que o que ajudou foi, e aqui ela convidou ele para entrar na cirurgia, É, né? pediu para ele ficar. Então ela se sentiu segura porque ela entrou.
Quando eu trabalhava no hospital, Dani, como psicóloga hospitalar, eu tinha pacientes que pediam para eu entrar na cirurgia. E já alguns médicos deixavam eu entrar. Eram cirurgias muito mais tranquilas, inclusive o pós-operatório e durante, porque acontecia Faz muito muito sentido, né? todo sentido. Então eu entrava em muitas cirurgias quando eu trabalhava como psicóloga hospitalar, né? Então, e a gente tinha alguns médicos que gostavam bastante porque percebiam que era mais tranquilo, que não tinha umas agitação cardíaca, que eles estavam mais tranquilos, só de estar ali. Essa segurança era com mais clareza, né? E é bem isso mesmo. Aí aqui ela comenta, né, assim, para finalizar, que aí ela foi para o Pilates, ela começou a entrar em contato mais com o próprio corpo também, e a importância do psicológico, do social e do físico, né? Assim, esse trabalho de cuidar do corpo físico, do emocional e É, gente, né? eu refleti um pouco, assim, sobre a questão, tá, e o que que a gente faz com isso? Porque ele fala muito no capítulo que a gente revive no corpo o trauma Sim, muitas e muitas vezes, né? sim. E o que que a gente pode fazer com isso, né? Uma coisa que ele coloca aqui é integrar, a gente conseguir integrar, Sim. né, a nossa vida atual com essa vida do passado, né? Recuperar essas sensações de segurança, que isso tem muito a ver com a ressignificação das coisas, né? Porque, por exemplo, você sofreu uma violência, você não vai nunca mais se relacionar com ninguém, né? Então, que caminho que a gente pode fazer? É claro que são propostas individuais, né? Experiências que a pessoa vai construir, elaborar e construir individualmente, porque cada um vai encontrar um caminho, mas que fica bem claro, assim, nos estudos dele, é que a gente precisa recuperar essa sensação de segurança. Então, tá, é o que você falou, nem Sim. eu pensei, eu tinha na minha cabeça era Nancy. É, porque não sei se Aí, seria no Brasil, vai. é, é. Aí eu fiquei pensando que foi uma forma dela. Eu tenho que fazer a Ela cirurgia, integra, né? Eu preciso passar por isso. Então, como que eu posso fazer isso de uma forma sim, segura? Porque vai sim. ser uma. Tudo bem que ela vai poder chamar o Becel toda vez que ela for para uma cirurgia, né? Mas é uma forma de ter novas vivências, né? Integrando Essa com o vivência não foi igual a outra, então é possível, né? sim. Mas é É bem isso. interessante. O É próxima isso. parte 5 é caminhos para a recuperação. Bom, acho que aí ele vai começar a falar um pouco sobre tudo isso também. É, que é a parte 4. Nossa, pensar que a gente chegou na metade do livro ainda. É isso aí. Metadinha do livro. É É isso isso, aí. gente. Mais 2 capítulos. Vamos seguindo. E é isso, né, amiga? Até a próxima Até a live. próxima live, amiga. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.